Olá, que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, seja com você e a sua família. Você que gosta e lê a Bíblia, já deve ter se perguntado o que é a aliança de Deus. Como entender essa aliança a partir da aliança feita por Deus com Abraão? E que implicações essa aliança tem na nossa vida hoje? Esses e outros importantes temas são objetos do estudo da lição dessa semana. A lição 7, o título Aliança com Abraão, onde nós estamos estudando os capítulos 15 a 19. Deus tem bênçãos para você no estudo dessa lição. Fique conosco. Que bênção, então, darmos continuidade ao nosso estudo. Nós temos estudado o livro de Gênesis e chegamos numa fase de compreendermos preciosas lições do relacionamento de Deus com Abraão. Na semana passada, nós vimos o assunto do chamado de Abraão. Nessa semana, vamos ver a aliança de Deus com Abraão, capítulos 15 a 19. E para isso nós temos aqui dois colegas de ministério, pastor Clodoaldo. Embora muitos já o conheçam, pastor, se apresente por bondade. Ok, pastor, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu sou o pastor Clodoaldo Tavares, professor aqui da FAAMA, de Grego e Novo Testamento, e também ministerial aqui da instituição. Obrigado, pastor, pela sua presença. Nós temos também o pastor Jean Zukovski. Pastor, se apresente aí, pastor, por bondade. Prazer estar aqui. Trabalho aqui na FAAMA, dando aulas na área de teologia histórica, sistemática e história da igreja e também coordenando o Centro de Estudos de Ellen White. Ok. Obrigado, pastores, por estarem conosco. Nós vamos convidar você para nós orarmos, pedindo a presença do Espírito Santo nessa recapitulação. Pastor Jean, pode orar por nós, por bondade? Oremos. Senhor, nós vamos abrir a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito nos ilumine neste momento. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. O nosso texto-chave está no verso 2. Diz assim: Palavras de Abraão para Deus: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Pastores, esse texto aparece aqui no contexto do capítulo 15, onde há dois momentos aqui. Um momento da fala de Abraão com Deus e um momento de um ritual que Deus ordena que Abraão fizesse. Vamos começar no momento da fala. Pastor Jean, aqui no capítulo 15, verso 2, Abraão diz assim para Deus, como nós acabamos de ler, seguindo para o verso 3, ele diz: Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência. Depois, no verso 7, Deus responde: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur para te dar como herança essa terra. Pastor, descendência e terra. O capítulo 15 começa nesses dois pontos. O que a descendência e a terra tem de relação com o ritual que Deus vai pedir para Abraão, pastor? É importante nós notarmos aqui que desde o chamado Deus relaciona essas duas coisas para Abraão, descendência e terra. Ele falou: sai da sua terra, eu vou te dar uma terra e ali eu vou multiplicar a sua descendência. Nesse momento aparece uma dúvida de Abraão. Ele fala: Senhor, mas ainda eu não tenho descendência. E Deus fala: fica tranquilo, Abraão, eu vou fazer isso. E diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E depois Abraão pergunta: e a terra? Quando Deus fala: olha, eu vou te dar a terra, mas como é que isso vai acontecer? Aí Deus faz uma ilustração
através de um sacrifício. Aonde ali a aceitação de Deus parece que está demorando e Abraão tem alguns problemas ali, onde Deus mostra para Abraão: Abraão, eu estou cuidando de você. E ao final, já no crepúsculo, Deus se apresenta como fogo, aceita o sacrifício e confirma através de uma aliança com Abraão. Fique tranquilo, Abraão. Eu vou cuidar de você e eu vou promover a sua descendência. Ou seja, o que está acontecendo aqui é Deus mais uma vez confirmando a mesma promessa que já tinha feito a ele antes, confirmando que vai de fato realizá-la. Pastor Clodoaldo, aliança, pastor, o que é uma aliança? Como entender esse termo aqui na Bíblia, em especial aqui em Gênesis 15? Pastor Carlos Flávio, aliança em termos concretos é um pacto, é um acordo. E olhando para o contexto bíblico, a gente vê Deus buscando Abraão, Deus Todo-Poderoso, buscando um ser humano para estabelecer um acordo, para estabelecer um pacto, para estabelecer uma aliança. Nos moldes daquele tempo, daquela região, né, onde havia estipulações, parâmetros, promessa e recompensa. E o rito, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. O que eu gostaria de enfatizar aqui é que Deus toma a iniciativa, mas exige uma resposta. Então, Abraão precisava dar uma resposta para Deus. Então, todo pacto que a gente faz, nós precisamos emitir uma resposta. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, Deus apresenta a promessa e nós precisamos dar uma resposta. Ou seja, o pacto tem elementos unilaterais, como por exemplo a iniciativa, mas tem elementos bilaterais, como por exemplo o acordo. Né? Interessante. Pastor Jean, ainda no capítulo 15 aqui, é dito que Deus aparece, Deus manda que os animais fossem cortados, e Deus manda, lá no Patriarcas e Profetas, a senhora White diz que Deus ordenou que Abraão passasse pelo meio dos animais. Depois esperou o dia todo, para que ao final do dia o fogareiro passasse também pelo meio dos animais. Pastor, o que essa manifestação de Deus ali em Gênesis 15 fala sobre o caráter de Deus? Que os elementos do caráter de Deus aparecem nesse rito de aliança aí? Aqui nós vemos algo interessante. Nós temos 3 elementos aqui: Deus, Abraão e os animais. E nesta aliança que é feita, os animais morrem. Deus ali estava dizendo a Abraão: olha, em vez de você morrer, esses animais vão morrer. Esses animais que são colocados aqui, eles são parte do que nós vamos ter mais para frente em Levíticos, dos holocaustos. Ou seja, Deus é aquele que está providenciando justiça. Para se ter uma descendência, era necessária que a morte dos seres humanos ocorressem, mas em vez dos seres humanos morrerem, o próprio Deus vem, morre e providencia uma nova descendência e providencia a esperança de realmente a terra ser possuída para esse novo grupo de descendentes. Então, em Cristo, que está prefigurado aqui, você tem a esperança de uma descendência, mas também já tem o juízo, mostrando que para Deus aplicar a sua misericórdia, é necessário que se cumpra que pecado implica em morte. Ou seja, então, pastor, aqui nós vemos os 2 elementos inseparáveis que estão presentes ali no caráter de Deus. A sua misericórdia, porque não é o pecador que morre, não é o Abraão pecador que morre, é o animal, mas ao mesmo tempo o seu juízo, porque há um fogo que consome o animal, e o animal tem que ser morto. É isso? Justamente. Ok. Pastor Clodoaldo, entrando nessa questão de o animal morrer, que na parte de segunda-feira diz assim, dúvidas de Abraão.
Olha que interessante, Gênesis capítulo 15, verso 6 diz assim: e creu no Senhor, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas olha, Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Mas no capítulo 16, que vem o episódio de Agar, diz que Sara fez uma proposta para Abraão, de por conta deles resolverem o assunto do descendente, e aqui no verso 2 diz assim: Abraão anuiu ao conselho de Sarai. E quando a gente vai para o Patriarca, a senhora White diz que Abraão fraquejou. Pastor, o que isso nos diz sobre, o que isso nos diz aqui, pastor, sobre essa questão do animal, de Deus ter matado o cordeiro quando fez o pacto com Abraão? Será que Deus estava previndo que tanto Abraão quanto a descendência dele precisariam, e sem dúvida nenhuma, de um substituto, pastor? Pastor, há uma relação muito forte textual entre o capítulo 15 e o capítulo 16 de Gênesis. Ambos os capítulos, tanto ali no verso 16, verso 1, Sara reconhece, verso 2, melhor dizendo, ela reconhece que não tinha como ter filhos. E no capítulo 15, no verso 1, verso 1 e verso 2, Abrão reconhece que também não tinha herdeiros. Então você tem um paralelo aqui. No capítulo 15, esterilidade ou a falta do herdeiro, assim como no capítulo 16, só que no capítulo 15, logo depois, você tem a promessa de Deus, a atuação de Deus. No capítulo 16, a atuação do homem. Ou seja, nós podemos então, olhando em termos teológicos para esses episódios, perceber que no capítulo 15 a gente tem a justiça pela fé, e no capítulo aqui 16, uma tentativa de justiça pelas obras, pastor? Sim, com certeza. O próprio texto já evidencia as características não somente de Abraão, mas tão somente do homem. Veja bem, Deus, capítulo 1, Deus fala com Abraão, e Abraão, no verso 2, duvida. Ele interpela a Deus. Mas mesmo assim, Deus lá na frente diz: Abraão creu, depois de um processo, isso foi imputado por justiça. No capítulo 16, imediatamente após a proposta de Sara, olha o que o texto diz: e Abraão concordou, no final do verso 2, ou seja, quando foi diante das propostas de Deus, a priori ele duvida, mas quando diante da proposta de Sara, ele concorda de forma imediata. E aqui nós temos uma contraposição clara, né? Você confiar na provisão divina, ou você querer, assumindo o lugar de Deus, confiar na provisão humana. Né? É impressionante isso aí, muito impressionante isso aqui, porque nós precisamos entender. Então, pastor Jean, o que você diria para nós, então, pastor, sobre a diferença entre a justiça pela fé e a justiça pelas obras? Quando nós olhamos aqui nesse contexto, e depois Paulo vai trabalhar falando sobre Sara e Agar, justiça pela fé, outro justiça pelas obras. Pegando aqui o exemplo de Agar, nós vemos que logo depois que ela fica grávida, há uma tensão, é a soberba do ser humano, eu consegui. Tá? A justiça pelas obras é a tentativa do ser humano de conseguir ser descendente por si só, mas a nossa condição, nós nascemos condenados à morte. E nada que nós façamos nos vai dar esta herança. Muito embora possamos ser orgulhosos dos nossos bons atos. Isso é justiça pelas obras. Tentar fazer a vontade de Deus através do nosso próprio esforço. Mas a Bíblia aqui deixa claro, o descendente vem de forma miraculosa. As obras vão aparecer quando Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então, a grande diferença entre os dois não está em ter ou não ter obras, mas quem está realizando essa obra, se é o homem ou se é Deus que está realizando
as suas obras nos seres humanos. Pastor Clodoaldo, então, a gente poderia dizer aqui que o problema não são as obras em si, mas a tentativa de, por meio dessas obras, alcançar o que só Deus pode nos dar? Sim. O que acontece com Agar e Abraão é análogo ao que aconteceu com Adão e Eva, onde eles tentaram se vestir e depois eles se reconhecem que estão nus. Como? Porque o homem não consegue resolver o problema do pecado nele mesmo. Abraão e Agar não poderiam resolver o problema da descendência. Em matéria de salvação, apesar de que a verdadeira fé exige as boas obras como consequência, jamais, o próprio Isaías, o profeta Isaías tem um texto muito interessante que diz que as nossas boas obras são trapos de imundícia. Então, jamais nós conseguiríamos alcançar, através do mérito próprio, aquilo que somente Deus pode dar ao ser humano. Então, as coisas devem ser no tempo de Deus e do jeito de Deus. Abraão e Sara deveriam ter compreendido isso. Infelizmente não compreenderam e cometeram aí esse ato que, na realidade, tem as suas consequências vistas até os dias atuais. De fato, pastor, o texto é claro, as coisas têm que ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, segundo o propósito de Deus, né? Isso aí. Pastor Jean, esse texto aqui de Gênesis 16 nos traz à tona um outro assunto, pastor, que é a poligamia. A poligamia era um costume comum ali nas civilizações do Antigo Oriente. E nos parece que Sara, e Ellen White deixa isso claro no Patriarcas, que Sara vai trazer essa ideia dos costumes dos povos ali da região. Pastor, como entender isso aos olhos da palavra de Deus, do assim diz o Senhor? Abraão com certeza sabia, tinha conhecimento de que não era esse o plano de Deus. Há alguma base na Bíblia que nos dê autorização para ir por esse caminho, pastor? A Bíblia é clara ao apresentar que o casamento é monogâmico, e Jesus deixa isso bem claro. Não há nenhuma possibilidade de ser algo diferente. Deus tolerou, e nós vemos na Bíblia todos aqueles que seguiram por esse caminho tiveram sérios problemas. Essa história aqui mostra isso. Bem claro, né? De forma bem clara. Então, seguir a vontade de Deus para o relacionamento entre homem e mulher é o único caminho seguro apresentado na Bíblia. E pastor Clodoaldo, e nesse mesmo episódio, mostra claramente que o prejuízo foi grande, tanto para a família, tanto para os pais, quanto para os filhos e as próximas gerações também, né? Sim, pastor. Com o passar do tempo, os descendentes de Ismael, que foi o filho de Agar com Abraão, eles casaram com a descendência de Esaú, irmão de Jacó, e hoje ele compõe aquilo que nós entendemos como povo árabe. São primos, hoje eles se consideram como primos, mas inimigos mortais. A última vez que Ismael se encontrou com o seu meio-irmão Isaque foi no enterro de Abraão. Ali é o único momento em que você vê entre essas duas descendências a paz estabelecida. Após esse fato histórico, foi só guerra, dissensão, contenda, conflito. Um quer sobrepor o outro, né? Principalmente no que diz respeito à herança de Abraão. E isso, de forma bem prática e clara, evidencia quais são os prejuízos de nós não atendermos à altura dos propósitos de Deus em matéria de matrimônio, principalmente que é a família em si, né? Você inseriu um vírus
na família, pode ter certeza que as consequências elas serão terríveis e E duradouras. vão, às vezes, afetar as próximas gerações, né? Sim. Ok. Nós vamos ficar por aqui nesse nosso primeiro bloco. Você é nosso convidado para continuar aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples: a igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! Muito bem, estamos de volta no segundo bloco da nossa lição número 7, a aliança de Deus com Abraão. Nós vimos no primeiro bloco como Deus procurou Abraão, como Deus procurou aquietar as lutas interiores de Abraão, mais uma vez confirmando o seu pacto com ele, por meio de um ritual ali em que Deus revela a sua misericórdia e a sua justiça, mostrando para nós mais uma vez que Ele é um Deus justo e misericordioso e que Ele está sempre disposto a continuar nos conduzindo e espera de nós uma resposta positiva ao seu chamado. Nós vimos depois a fraqueza de Abraão em tentar resolver por sua própria conta o problema, o que ele entendia ser o problema com o descendente, e vimos os desdobramentos disso para as futuras gerações. E agora nós voltamos aqui na parte de terça-feira, o sinal da aliança abraâmica. Pastor Jean, aqui no capítulo 17 de Gênesis, nos é dito que Deus mudou o nome de Abrão e de Sara. Pastor, por que essa mudança de nome nesse contexto aqui de aliança? Interessante que entre o capítulo 15 e o 17, você tem essa experiência que nós vimos no 16. Então, Deus fez uma aliança lá e agora Abraão quebra a aliança, ele não confia em Deus. E Deus vem e fala: Abraão, eu vou renovar minha aliança contigo. Tá? E agora as coisas vão acontecer. Por quê? Porque eu vou agir, é por meu meio. E ao mudar o nome, Deus está dizendo que Ele poderá agora ter as condições de cumprir a aliança. Nome na Bíblia é símbolo de caráter. Então, Abraão agora vai ser o pai de uma grande nação, como Deus havia prometido, porque Deus vai realizar isso. E Sara vai ser agora a grande que
não tinha condições de ter filho e vai ter dela os descendentes. Então, aqui nós vemos que Deus primeiro transforma, há uma real transformação no ser humano. Deus muda o caráter do ser humano e aí sim há possibilidades de se ter o descendente, mas essa é uma obra divina. Amém, amém. Pastor Clodoaldo, nesse mesmo capítulo fala também sobre a circuncisão. Deus estabelece ali a circuncisão e fala claramente aqui no capítulo 17, chama ela de sinal, verso 11, capítulo 17, verso 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ao 8º dia, todo macho nascido ali nas famílias tinha que ser circuncidado. Pastor, o que significa, que sentido tem a circuncisão nesse contexto de aliança? Pastor, assim como nós temos um sinal interior, uma marca interior apresentada no texto e explicada aqui pelo pastor Jean, que foi a mudança do nome, que é algo interno, Deus estabelece dentro do povo de Israel uma marca exterior, que representaria a aceitação desse concerto, do pacto que nós falamos no bloco anterior. Então, aquela marca representaria, aos olhos da fé, a aceitação dos parâmetros estipulados no pacto. Não, eu vou ser seu servo, eu te aceito como meu Senhor. Nós sabemos que houve uma mudança disso, porque realmente era uma marca externa. Isso se tornou, inclusive, questão de orgulho nacional para os judeus. Tanto é que os judeus cristãos, no Novo Testamento, eles queriam que os gentios cristãos se circuncidassem também. E Paulo deixa claro em Romanos capítulo 9, que o verdadeiro descendente de Abraão não é o descendente da carne, mas o descendente da fé. Então, uma aplicação teológica, ou o desdobramento teológico para os dias de hoje é que realmente não há mais essa marca exterior. O que Deus quer é o despojamento do corpo por completo, não a remoção da parte de um corpo, de uma parte do corpo, como era feito pelo antigo Israel. Aquilo se cumpriu. Agora o que Deus quer é o despojamento do corpo por completo. E parece, né, pastor Clodoaldo, que Deus insistir em um sinal que implicava em derramamento de sangue, parece que é como se querer levar Abraão de volta ao sacrifício ali do Sim. capítulo 15, para lembrar que, como o pastor Jean disse antes, que é pela ação de Deus, pelo que Deus vai realizar e não pelo que o homem pode realizar, não é isso? E que envolve sacrifício. Envolve sacrifício. Porque vamos considerar de forma bem prática, aquilo era uma microcirurgia. Naqueles dias, imagina, sem anestesia que nós temos hoje, então envolvia dor, envolvia sangue e era feito numa criança. Jesus Cristo passou por essa prática. Então, o pacto estabelecido entre eles e essa marca remete a sacrifício, a derramamento de sangue, a você ter uma marca externa que evidencia que você aceita aquele trato, aquele acordo. É preciso compreender dentro da perspectiva histórica do patriarca e sabermos quais são as implicações para os dias atuais, qual é o princípio herdado pelo cristianismo disso aí. Ok. Aqui na parte de quarta-feira, pastores, o filho da promessa. Nós temos aqui no capítulo da passagem do 17 para o 18, nós temos aqui uma aparição de 3 seres aparecendo aí e sendo recepcionados por Abraão. E esses seres, eles vêm com 2 mensagens. Né? Pastor Jean, que mensagens esses seres trouxeram? Eles trouxeram uma mensagem de vida e uma mensagem de morte. O que isso revela, pastor, sobre o grande conflito aqui no capítulo, estampado aqui no capítulo 17 de Gênesis? E logicamente, no 18 aqui também. Pastor, é interessante quando
Deus agora, depois de ter mudado Abraão agora é um novo ser, já fez o pacto, tem um novo nome, Sara também, mas ainda não tem um filho. Aí agora Deus vem e fala, chegou o momento. Agora vocês vão ter o filho. E Abraão e Sara, os dois ficam meio assim, principalmente Sara, é impossível, isso não vai acontecer. Poderia ser antes. Mas quando parece impossível para o homem, aí é que Deus vem e dá vida. Quando o homem não vê nenhuma possibilidade, as promessas se cumprem. Isso talvez aí seja proposital, porque como antes eles tentaram resolver por conta deles, parece que Deus espera chegar naquele ponto do ser humano reconhecer que realmente não tem mais condições. Justamente. E aí mostra o ponto-chave de salvação. A primeira obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, que pecado implica em morte. E quando eu reconheço que eu não tenho essa capacidade, aí vem vida, a esperança em Cristo. Aí o Filho da promessa pode nascer. Mas por um outro lado, para aqueles que não reconhecem a sua condição de pecador e não veem pecado em si, e justificam seus pecados, brincam com o pecado, também tem uma condenação, que foi o anúncio a Abraão da destruição de Sodoma e Gomorra, porque eles rejeitaram completamente a oferta de misericórdia de Deus, as mensagens que Deus deu através do próprio Abraão e Ló, e eles rejeitaram completamente. Então nós vemos aqui esses dois pontos de forma clara, vida e morte, e os dois sendo uma oferta de Deus de vida para se livrar da morte, dependendo da resposta do ser humano. Hoje nós também podemos escolher ou vida ou morte. E por falar nisso, pastor Clodoaldo, aqui na parte de quinta-feira, Ló em Sodoma, ainda em Gênesis 18 e entrando em Gênesis 19, o texto nos fala sobre a realidade de Sodoma. Pastor, por que Deus resolve destruir Sodoma, pastor? Existe uma unidade literária interessante entre o capítulo 18 e 19 e comparativa com o capítulo 15 de Gênesis. Porque você tem a figura de Deus se apresentando para Abraão. No 15 ele faz a promessa, aqui ele vem reenfatizar, inclusive estabelece o tempo, olha, daqui a 1 ano vai cumprir. Veja, tem similaridades. Você tem sacrifício nos dois, no 15, 18, 19, e você tem fogo. Né? Então, há algumas similaridades interessantes aqui, porque a gente vê o Deus gracioso, o Deus misericordioso, a gente vê o Deus do juízo, em ambos os capítulos. Agora, olhando para Ló, vivendo em Sodoma, a gente pode pensar um pouco em nós também. Apesar que Ló escolheu viver ali, né? Foi por escolha própria dele, diferentemente de José e de Daniel, que foi levado para a Babilônia, o outro para o Egito, que eram civilizações altamente promíscuas. Ló escolheu um péssimo lugar para viver com sua família. E apesar de nós termos a revelação de que ele não permitiu ser influenciado, de alguma forma as filhas dele e a esposa foi influenciada. E o preço que esse homem pagou por morar onde ele morava foi muito alto, foi muito grande. A gente conhece a história. E o próprio texto bíblico descreve qual era o contexto de Sodoma. Então nós encontramos um Deus que está disposto a salvar, nós encontramos Abraão, inclusive, intercedendo por aquele povo, a segunda vez que Abraão intercede por Sodoma, uma vez foi na guerra e agora intercede ante um juízo iminente de Deus. E a gente vê um homem e uma família que, de alguma forma, teve que enfrentar as consequências de ter convivido e talvez
não fica claro, mas as escolhas da esposa de Ló, pastor, e depois as ações das filhas de Ló evidencia que elas absorveram traços culturais de onde morava, assim como Sara havia absorvido também um pouco da cultura da região onde ela vivia quando oferece a Agar. Então isso é uma lição tremenda para nós. Nós estamos na terra, mas não podemos esquecer, nós não somos dessa terra. Isso. E pastor Jean, ainda falando sobre a questão de Sodoma, pastor, há elementos aí que nos indicam que o juízo de Deus, ele é processual, porque Deus vem, fala, descerei e verei, o clamor de Sodoma tem chegado a mim, eu vou descer, eu vou ver se as coisas são mesmo assim. Verso 21, 18 e 21, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo a mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Nós sabemos que Deus é onisciente, Ele não precisaria vir aqui para ver o que está acontecendo em Sodoma. Por que, pastor, que Deus faz todo esse procedimento de vir pessoalmente? Porque nós temos evidência bíblica e do Espírito de profecia, que o próprio Cristo veio ali junto com os dois anjos. Por que o próprio Deus vem, o próprio Deus fala com o seu servo, enquanto os anjos vão até lá fazer aquele juízo investigativo? Nós temos elementos aí de um juízo processual, e o que isso fala sobre o caráter de Deus? É interessante quando nós observamos, não só aqui, mas em outros momentos, que o nosso mundo é um espetáculo para outros mundos, como Ellen White coloca, para o universo como um todo. Tá? O que é que está acontecendo? Apesar de Deus ser onisciente, saber, mas Ele trabalha de forma transparente. E essa transparência também está ligada com o seu caráter, que Ele dá tempo para as pessoas responderem, tomarem as suas decisões. E a sua justiça chega a tal ponto que quando nós temos o diálogo de Abraão com o próprio Jesus ali, olha, se tiver 50, 40, ele vai indo até 10, Deus fala o quê? Olha, por amor desses justos, eu não vou destruir. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que esse mundo aqui ainda não foi destruído pelo amor de Deus para com os justos. E quando houver a destruição, foi um processo tal, com total lisura, não tenho o que falar, e Deus separou os justos dos ímpios. E somente aqueles que realmente rejeitaram a graça de Deus é que vão receber a punição. E isso não foi assim, hoje eu decidi, vou destruir. Não. Todos estão vendo os atos de Deus. Ele está deixando claro que aquela punição foi fruto de uma escolha, de uma vida de rejeição aos atos misericordiosos de Deus. Então ele deixa isso bem claro, por isso que é um processo. Há um juízo investigativo, há uma análise, e quando chega a execução, fica bem claro para todos de que não há uma outra opção. A única solução é se aplicar realmente a pena que aquelas pessoas escolheram para a sua própria vida, o seu próprio destino. Pastor, se o senhor me permite, só adicionando um pouco o que o pastor Jean disse, algumas pessoas podem questionar, Sodoma não teve oportunidade, de repente vem um juízo. Sodoma teve oportunidade, Deus não julga ninguém sem ter se revelado para esses seres. Isso é claro na Bíblia, final do capítulo 14, o rei de Sodoma estava com Abraão, quando Abraão ofereceu os dízimos para Melquisedeque. E ainda proclamou o nome do Deus Altíssimo para o rei de Sodoma. Primeira coisa, teve oportunidade. Segundo, um dos pecados que identificam Sodoma
eram as relações sexuais ilícitas presentes no povo. O texto de Gênesis deixa claro, Paulo faz uso do termo para se referir exatamente a esse tipo de relacionamento, e nós precisamos estar atentos, a sociedade precisa entender que tudo aquilo que eu faço contrário à vontade divina, eu estou me tornando réu de juízo. Interessante, pastor, nós fecharmos aqui, o texto deixa bem claro, né, que o juízo final de Sodoma foi repentino, mas a misericórdia de Deus por ele foi longânima, né? Foi longânima. Então, realmente, o texto diz que aqueles que se perdem são os únicos culpados de seu próprio destino, né? Mas, meu amigo e minha amiga que nos assistem, eu estive curiosamente traçando aqui esses capítulos que nós vimos aqui, e eu percebi que Deus deu 6 sinais para Abraão, 6 sinais. Deus primeiro apontou as estrelas para ele como sinal da posteridade dele. Depois o fogareiro com tocha de fogo, como sinal do pacto feito com ele. Depois um sonho, uma visão de que de fato eles entrariam na terra um dia. Depois um nome novo. Depois os 5, a circuncisão. E depois os 6, a revelação de que Sodoma seria destruída, mas o povo de Deus teria posteridade. 6 sinais. Estamos falando de um homem de Deus, imperfeito como nós, porque teve altos e baixos, mas um homem que, a despeito das suas fraquezas, decidiu entregar a sua vida a Cristo. Abraão é chamado no livro de Hebreus de o pai da fé. Eu sei que eu estou falando para você, assim como nós aqui e outros tantos, somos imperfeitos e às vezes fracos. Mesmo depois do nosso pacto com Deus, quantas vezes falhamos? Mas como os pastores disseram aqui muito bem, enquanto houver disposição em aceitar o sangue de Cristo em nosso favor, haverá sempre uma oportunidade de olhar para o nosso Cordeiro no santuário celestial, enquanto ele estiver lá, intercedendo por nós e clamar pelos méritos do seu sangue em nosso favor. Não quer você hoje renovar os seus votos com Deus? Talvez depois de se batizar, talvez depois de fazer o seu pacto com o Senhor, você em algum momento fraquejou, algum momento da sua jornada, se sentiu envergonhado, quis pelas próprias obras se justificar, resolver o seu problema. O apelo para mim e para você hoje é que nós mais uma vez entreguemos o nosso coração e vida unicamente àquele que somente Ele pode resolver o nosso problema, pode nos dar a terra e nos dar a descendência eterna. Pastor Clodoaldo, pode fazer oração para nós, nos reconsagrando a Deus e pedindo ao Senhor que nos faça desenvolver o nosso caráter, as boas qualidades de Abraão? Vamos orar, pastor, precisamos. Santo e poderoso Deus que estás nos céus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, a Ti entregamos, Senhor Deus, o nosso ser, para que as marcas do Evangelho sejam evidentes diante de todas as nações. Que assim como o Senhor se revelou para Abraão, que Teu Santo Espírito diuturnamente se revele para nós, nos apontando o caminho, nos apontando o propósito, nos mostrando, Senhor Deus, qual é a Sua soberana vontade para as nossas vidas e nos fortalecendo para que possamos cumprir a Sua vontade e realizarmos o Teu querer. Pai querido, ensina-nos a mais Te amar, para melhor Te servir. E as pessoas que estão assistindo este programa, que elas sintam neste momento a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Que elas passem por uma verdadeira experiência, uma experiência prática na presença do Deus Altíssimo. Resgata-nos de toda impureza. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 Muito bem, chegamos ao final de mais uma recapitulação e desde já convidamos você para estar conosco na próxima semana, no nosso próximo encontro. Uma abençoada semana a você e a sua família e até lá.